quem fala é o professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos em mais um encontro virtual para conversarmos sobre o top 10 dos conteúdos que caem mais no vestibular em Física. Beleza? Que bom que você está aqui participando de mais essa aula. Espero que você consiga absorver bastante dos conteúdos, se não na totalidade daquilo que nós vamos abordar nessa aula de hoje e consiga ter maturidade para poder aplicá-los nos exercícios que você vai fazer pós-aula para amadurecer esse entendimento. Beleza? Na aula de hoje, nós conversaremos especificamente sobre um conteúdo chamado dinâmica. E eu preciso começar falando o seguinte: a dinâmica é a parte da física que estuda a interação das forças com os corpos, beleza? Estuda forças e suas interações. E aí, já que a gente entrou nesse ponto de força, a gente precisa conversar e definir o que é a força. Força é um agente físico capaz de alterar a característica de movimento de um determinado corpo. Então, se eu estou em movimento e não houver uma força atuando sobre o meu corpo, eu vou permanecer na característica de movimento que eu apresento. Se eu estou em movimento e alguma força externa for aplicada sobre o meu corpo, essa força tem a capacidade de mudar a minha característica de movimento. Beleza? Tudo bem? A força ela vai se dividir em dois tipos. Quais são esses dois tipos? Força de contato, força de campo. Esses tipos são chamados de natureza das forças. A força de contato, obviamente, é aquela que necessita do contato entre os corpos. Então, existe necessidade de toque. A força de campo já é aquela que não necessita do contato. Ou seja, eu só tenho a força por apenas ter uma região de domínio. Por exemplo, se eu pego uma moeda e coloco próximo de um ímã, eu observo que essa moeda, de fato, começa a ser atraída por esse ímã. Mas eu encostei o ímã na moeda? Não, eu apenas coloquei numa proximidade. Como essa moeda está próxima a uma região em que o ímã domina e atua, ela é atraída por esse ímã. Essa é a principal diferença de força de contato para a força de campo. Nós conversaremos nessa aula de hoje sobre as principais forças da dinâmica e suas aplicações, e finalizando num conceito chamado Lei de Newton. Mas para isso, eu preciso compartilhar a minha tela com vocês, e aí eu queria que você, de fato, me acompanhasse. Não sai daí, continua juntinho comigo para que a gente possa compartilhar esse conteúdo. Beleza? Tudo bem? Vamos lá? Olha aqui, ó. Eu já tenho conteúdo aqui na possibilidade de compartilhamento, já aparece na sua tela e eu queria que você acompanhasse junto comigo aquilo que será abordado. Começaremos conversando sobre as principais forças da dinâmica. Afinal de contas, não tem como eu estudar as interações da força com os corpos se eu não sei quais são as forças que podem atuar nesses corpos. A primeira força que eu estou chamando a atenção de vocês é exatamente uma força chamada força peso. Se eu perguntasse para qualquer vestibulando o que é a força peso, esse vestibulando resumiria a força peso em uma fórmula. Que fórmula é essa? Peso é massa vezes gravidade. Beleza? Tudo bem? Só que vocês não são qualquer vestibulando. Na verdade, vocês fazem parte de uma nata do vestibular. E nessa nata do vestibular, você não define peso como massa vezes gravidade. Você define peso como força que o centro de um astro exerce sobre um corpo que se encontra na superfície desse astro, o atraindo para o centro. Beleza? Tudo bem? O resumo disso seria um conceito matemático, uma aplicação da fórmula massa vezes gravidade. Por quê? Porque eu entendo que a força-peso é uma força que atua sobre um corpo de massa, enquanto ele está sofrendo a ação de uma aceleração da gravidade. Peso, então, Vitor, é a ação do centro de um astro sobre um corpo que se encontra na sua superfície ou atraindo para o centro
desse astro. Beleza, Vitor, aqui o peso não tem muito mistério não, né? É massa vezes gravidade. Existem aquelas questões ridículas do vestibular que viram para você e falam assim, ó, se um corpo sai da Terra, vai para a Lua, a sua massa muda? Não. O seu peso muda? Sim. Por quê? Porque quando esse corpo sai da Terra e vai para a Lua, obviamente ele muda a ação da gravidade que atua sobre ele. Mudando a aceleração da gravidade, necessariamente eu mudo a força-peso que atua sobre esse corpo. Uma preocupação muito grande que eu tenho a respeito da força-peso é uma interpretação sobre a direção e sentido de atuação dessa força. Beleza? Como assim, Vitor? Preste atenção, eu preciso que você compreenda que na maioria das vezes nós vamos admitir que a força-peso é uma força de direção e sentido vertical para baixo. Tudo bem até aqui? Só que quando eu falo isso, eu sempre estou tratando de corpos que se encontram na superfície da Terra. Então, se eu estou na superfície da Terra, o centro da Terra está onde? Embaixo de mim. Por isso que eu falo que a força-peso vai estar atuando para baixo. Se eu estou na superfície da Terra, lá no Japão, eu entendo que o centro da Terra vai estar onde? Bom, ainda vai estar embaixo de mim. Consequentemente, eu admito que para o meu referencial a força-peso ainda está para baixo. Mas se eu pego um observador que está fora da Terra, observando um corpo que se encontra na superfície da Terra, esse observador externo conseguiria ver a ação da força-peso sobre esse corpo, sempre atuando para onde? Na direção vertical para baixo? Não, sempre na direção radial, ou seja, do raio dessa Terra ou desse astro, no sentido para o centro do astro. Por isso que não é uma verdade absoluta falar que o peso ele é vertical para baixo. Dependendo do observador, do seu referencial de análise, eu posso ter uma outra direção e um outro sentido. Agora, em todos os casos, essa direção e sentido será uma direção radial para o centro do astro. Beleza, Vitor, falando sobre peso, eu já puxo uma conversa sobre normal. Existe uma discussão entre peso e normal que eu nunca consegui compreender, que é uma discussão que fala que peso e normal não são um par de ação e reação, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. De fato, não são um par de ação e reação. O que é a força normal? A força normal é uma reação da superfície sobre o corpo que se encontra apoiado sobre ela. Tudo bem? Sempre com direção perpendicular à superfície. Por isso que se esse bloco estiver na superfície horizontal, existirá uma normal perpendicular atuando na vertical para cima. Tudo bem? Se esse bloco agora se encontra apoiado numa parede horizontal, existirá a ação de uma força chamada força normal, atuando exatamente na direção horizontal, com sentido da direita para a esquerda. Tudo bem até aqui? E se esse bloco estiver em uma superfície chamada plano inclinado, eu entendo que a força normal, como necessariamente é perpendicular à superfície, será uma força diagonal, sentido noroeste. Beleza? Tudo bem? Então, o que a gente conseguiu definir? Definimos que a força normal é uma força sempre perpendicular à superfície. Beleza? Tudo bem? E ela sempre é uma reação da força que eu faço sobre a superfície. Brother, preste atenção. Se eu aplicar uma força de 40 newtons na superfície da minha mesa, a minha mesa reagirá com uma normal de sustentação de 40 newtons. Se eu apoiar com uma força de 80 newtons a parede vai reagir sobre mim com uma força também de 80 newtons. Entendeu? Então, ela é uma reação da força da superfície sobre o corpo. Beleza? Tudo bem? Maneiro? Ótimo. Saímos da força normal? Peraí, Vitor, tem uma pergunta. Qual é a pergunta? A força normal não vai ter nenhuma fórmula para a utilização dela, não? Porque eu entendi que o peso ele é calculado por massa vezes gravidade. Não. A normal não tem uma equação pronta para o seu cálculo.
ela, na verdade, sempre será o resultado da força que estiver associada com ela. Como assim? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um corpo apoiado em uma superfície, esse corpo tem uma massa sobre a ação da gravidade e ele tem uma normal para cima, beleza? Então, nesse caso, a normal assumiria exatamente o mesmo valor da força peso. Seria diferente de uma situação em que eu esteja trabalhando com um corpo, ó, onde eu tenho uma parede vertical e esse corpo aplica. Que corpo é esse? Uma pessoa. Essa pessoa aplica sobre essa parede uma força horizontal de intensidade 40 newtons. Beleza? Tudo bem? Peraí. Se a força F da pessoa vale 40 newtons, a reação de sustentação da parede vai ter qual intensidade? Também terá um valor de normal 40 newtons, porque ela sempre será a reação da força que é aplicada sobre a superfície. Quando eu aplico 40 newtons sobre a superfície reage em mim também com 40 newtons. Beleza? Tudo bem? Fez sentido? Ótimo. Saímos agora da minha força normal e partiremos para uma outra força chamada força de tração. A força de tração é uma força que atua em um corpo sempre que esse corpo está preso por uma corda, por um fio, por um cabo tensionado. O que significa isso? Essa corda, esse fio deve estar esticado. Por exemplo, se eu pegasse aqui o fio do meu fone de ouvido e colocasse em cima da minha mão, você observaria que aqui não tem tração nenhuma. Por quê? Porque não está tensionado. Agora, se eu pego o fio do meu fone de ouvido e estico, agora sim tem uma tração. É muito importante que você compreenda que a tração ela atua nas duas extremidades da corda. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho um teto na força 3, tá? Eu tenho um teto, um fio pendurando um bloco. Eu entendo que esse fio está sustentando aqui, ó, quem? O peso do bloco. Beleza? Mas da mesma forma que o fio puxa o bloco para cima, ele puxaria o teto para baixo. Beleza? Tudo bem? Só que o teto faria uma força sustentando o fio para cima, uma força F qualquer. Belezinha? Tudo bem? Bom, então eu tenho tração quando eu tenho um fio tensionado e ela sempre será tangente ao fio, atuando exatamente nas duas extremidades desse fio. Beleza? Puxando um dos corpos num sentido e o outro no outro sentido. Por exemplo, ele puxa o bloco para cima e puxa o teto para baixo. Beleza? Numa brincadeira, por exemplo, de cabo de guerra, eu entendo que eu puxaria o fio de um lado, outra pessoa puxaria o fio do outro lado, mas existe um fio tensionado? Sim, então ali haveria uma força de tração. Tudo bem até aqui? Beleza? Esse fio que está tensionado puxa tanto uma das extremidades quanto a outra extremidade, ou seja, os corpos que estão em uma extremidade e os corpos que se encontram na outra extremidade. Pelo que você pode visualizar, eu também não tenho uma equação que determina o valor da tração. Na maioria das vezes, ela é associada à força que está em oposição de sentido a ela. Então, nesse caso, se eu virasse para você e falasse assim, ó, essa tração é capaz de sustentar esse bloco. Na verdade, eu estaria afirmando que a tração tem condição de sustentar o peso. Consequentemente, ela tem um valor igual ao peso. Belezinha? Tudo bem até aqui? Maneiro? Tá. Entramos em mais uma força. E que força é essa, Vitor? Força elástica. Você tem percebido que eu tenho passado pelas forças, comentando sobre elas, mas não aplicando. Por quê? Porque eu tenho um ponto de referência do seu vestibular. E o ponto de referência do seu vestibular, eu já vou adiantar aqui, é força de atrito. A maioria das questões de vestibulares, seja ele Enem, paulistas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste, a maioria desses vestibulares trabalha
com o conceito de força de atrito. Por quê? Porque a temática do vestibular hoje, em sua totalidade, é uma temática cotidiana de aplicação dos conceitos e fenômenos físicos no nosso dia a dia. Onde que eu tenho maior aplicação disso? Na força de atrito. Beleza? Tudo bem? Então, a quarta força é a força elástica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a força de atrito. Força elástica é uma força que existe sempre que existe um corpo elástico. Na maioria das vezes, os professores de física utilizam como representação de um corpo elástico uma mola. Mas eu só tenho força elástica na mola? Obviamente que não. É porque é mais fácil para desenhar, só por isso. Mas eu também tenho força elástica, como caiu na prova do Enem do ano passado, uma força elástica numa fita de slackline. Tudo bem até aqui? Lembra o que é o slackline? Uma árvore, outra árvore, amarrei uma fita e fica aquele indivíduo pulando, dando manobra, se equilibrando, mandando estática. Ali eu também tenho uma força elástica, porque aquela fita, ela não está só tensionada, ela se encontra esticada. E esse esticamento gera exatamente uma deformação do corpo elástico. Espera aí, eu também vejo essa força elástica em uma bola de pilates. Agora, se eu deixar a bola de pilates no canto da minha sala, ali tem força elástica? Não, eu só tenho a força elástica quando esse corpo elástico se encontra deformado. O que significa isso? Quando ele tem alguma determinada deformação. E nessa deformação, existe uma natureza da força elástica que indica que ela apresenta característica restauradora. O que é isso? Se eu comprimo um corpo, a elasticidade desse corpo faz com que ele estique de novo, voltando à sua condição natural. Por isso que ela tem uma força restauradora. Por isso que a força elástica tem característica restauradora. Se eu estico um corpo, uma mola, por exemplo, a força elástica, com característica restauradora, faz com que a mola volte ao seu tamanho natural. Essa força elástica ela é calculada pela lei de Hooke. E a lei de Hooke afirma que eu tenho... Minuto. Na lei de Hooke, eu tenho que a força elástica é a constante elástica vezes a deformação elástica. Sabe o que é maravilhoso? É que eu entendo o que é a força elástica. É a força que é atuante através de um corpo elástico. Eu entendo o que é a deformação elástica, é o quanto esse corpo elástico deformou esticando ou comprimindo. Mas a minha pergunta é, quem é esse carinha aqui, ó, chamado constante elástica? Ai, Vitor, constante elástica é constante elástica. Eu entendi na vida toda que constante elástica era uma constante, mas, brother, K representa diversas constantes e eu preciso que você entenda, para vestibulares como o Enem, qual é, de fato, a representatividade ou a definição dessa constante elástica. Escuta, suponha que eu pegue a minha máxima força, que é enorme, e aplique sobre uma mola de ferro e aplique sobre uma mola de plástico. Evidentemente, você consegue já definir junto comigo que eu vou ter maior deformação dessa mola enquanto ela é uma mola de ferro ou enquanto ela for uma mola de plástico. É óbvio que a maior deformação estará quando ela é uma mola de plástico. Concorda comigo, sim ou não? Por quê? Porque o ferro tem muita resistência à deformação. Vou de novo. Por quê? Porque o ferro tem muita resistência à deformação. O que é isso, Vitor? Brother, se você pega aqui, ó, malandramente, um único valor de força elástica constante, que é a força dos meus braços, eu entendo que eu vou ter maior deformação quando eu tiver menor resistência. Opa, acabamos de definir o que é o K. O K tem um nome de constante elástica, mas eu preciso que você entenda que ele representa a resistência à deformação que um determinado corpo elástico apresenta. Você entendeu o que eu falei? Beleza? Quanto maior a constante, menor a deformação. Quanto menor a constante, maior a deformação. É por isso que eu consigo representar isso em 3 retas em um gráfico de força elástica e deformação. Eu vou te apresentar essa reta e essa reta. As 3 retas representam exatamente 3 tipos de molas. Mola 1, mola 2, mola 3.
Qual é a perspectiva do seu vestibular? Que você consiga verificar, dentre as 3 molas, 1, 2 e 3, qual é aquela que apresenta maior resistência. Aí, para que você faça essa análise, seria interessante que você raciocinasse da seguinte forma. Olha para cá, ó. Eu vou escolher um único valor de força, e o valor de força que eu vou escolher é esse aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Para esse valor de força, eu entendo que a mola 1 apresentará uma deformação x1. A mola 2 apresentará uma deformação x2. E a mola 3 apresentará uma deformação x3. Tudo bem até aqui? Beleza? Me diz, qual é a maior deformação? x3. Então, a K3 é a menor de todas. Entendeu? Sim ou não? Porque se eu tenho maior deformação em 3, é porque a 3 tem menor resistência. Então, tem menor constante elástica. Qual é a segunda menor deformação? A segunda menor deformação é exatamente x2. Então, K3 já é menor do que K2, que é menor do que K1. Por quê? A mola 1 tem a menor deformação, significa dizer que ela tem a maior constante elástica. Fez sentido para você? Beleza? Olha para cá. Se eu, por um acaso, peguei minha mão, agente externo, peguei esse bloco que está aí embaixo desse gráfico e estiquei essa mola. Quando eu esticar essa mola, ela vai ter a seguinte característica. Vai ter uma força elástica atuando sobre ela de característica restauradora. Então, sempre é tendendo ao seu tamanho natural. Sempre é voltando à sua característica natural. Por isso, característica restauradora da condição natural. Belezinha? Tudo bem? Fez sentido para você? Saímos da força elástica e partimos direto para uma força chamada força de atrito, aquela que mais cai em qualquer vestibular que você vai fazer. Seja ele paulista, seja ele Enem, seja ele um vestibular regional, sempre eu vou ter uma questão de atrito quando se trata de dinâmica. Tá, o que é a força de atrito? Força de atrito é uma força contra a tendência de trajetória que depende exclusivamente da rugosidade da superfície. Por exemplo, suponha que em um determinado momento eu vá mudar desse local onde eu esteja, ou seja, vou mudar de casa. Mudando de casa, eu pego todas as minhas coisas e coloco em caixas de papelão para facilitar a minha vida, não tendo que levar uma por uma. Só que essa caixa de papelão agora ficou pesada, eu não consigo erguê-la, na verdade eu consigo sim, estou só disfarçando a minha força, beleza, eu não consigo erguê-la, mas então vou entender que eu preciso empurrá-la. Só que quando eu começo a empurrar, eu empurro de dentro da minha casa, onde eu tenho um piso polido. A facilidade que eu vou ter para o empurrão vai ser grande ou pequena? Grande, porque se meu piso é polido, tem pouca rugosidade. Se tem pouca rugosidade, tem pouca resistência de atrito. Beleza até aqui? Mas aí eu chego no meu quintal, que é um piso antiderrapante. Agora a rugosidade aumentou. Consequentemente, a resistência a esse movimento será maior. O que significa isso? Eu tenho maior força de atrito. O que é essa rugosidade? A rugosidade representa exatamente esse coeficiente de atrito. Afinal de contas, você já sabia que a força de atrito ela era calculada por FAT igual a μ vezes a normal. Quem é o μ? Coeficiente de atrito. Quem é o N? Força normal. Aquela que a gente viu lá no início da aula. Tudo bem até aqui? Só que esse atrito ele pode ser dividido em 2 tipos. Quais são esses 2 tipos, Vitor? Ele pode ser um atrito estático ou pode ser um atrito cinético. Quando que ele é um atrito estático? Quando o corpo se encontra numa condição de repouso. Quando que ele é um atrito cinético? Quando o corpo atua, está numa condição de movimento. E seja ele qualquer que seja o movimento, uniforme, uniformemente variado ou qualquer de outro tipo. É necessário apenas o contato com a superfície. Tá, eu entendo que sempre o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. É por esse motivo que a força de atrito estático será sempre maior do que a força de atrito cinético. Porque o que vai diferir entre as duas forças de atrito é somente o coeficiente de atrito. A força normal
é exatamente igual para os dois. Beleza? Tudo bem? Então, se eu estiver calculando a força de atrito estático, eu uso o μ estático vezes a normal. Se eu estiver calculando a força de atrito cinético, eu uso a coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Alguns textos de livro, algumas literaturas utilizam o nome atrito dinâmico. É a mesma coisa que cinético. Inclusive, a prova do Enem é uma prova que usa o termo cinético em um ano, dinâmico no outro. Então, eles podem ter essa brincadeira. Uma aplicação para você entender do que eu estou falando. Olha para cá. Eu entendo que eu tenho um bloco que está sofrendo a ação de uma força F de 18 newtons. Só que entre esse bloco e essa superfície existe um coeficiente de atrito estático de 0,2 e um coeficiente de atrito cinético. A primeira pergunta que eu te faço é: com a aplicação dessa força, esse bloco se movimenta? Não sei, brother. O que eu preciso que você entenda? Esse bloco só vai movimentar se, e somente se, a força F superar um atrito máximo. Qual é o nome desse atrito máximo? Atrito estático. Beleza? Tudo bem? Então, se essa força F representada aqui for maior do que a força de atrito estático, o bloco, ó, vou de novo. Olha para mim. Se essa força F for maior do que a força de atrito estático, o bloco entra em movimento. Se não for maior do que a força de atrito estático, o bloco não entra em movimento. Aí eu vou ter que calcular, né? Porque eu entendo o seguinte, ó. Sobre esse bloco atuam as forças peso, que ele tem massa sobre ação de gravidade, normal, porque ele está apoiado em uma superfície, e a força de atrito, que aqui tem qual direção e qual sentido? Ela é uma força que aponta na horizontal para a esquerda, contra a tendência de movimento do móvel. Como eu entendo que esse móvel teria uma tendência de movimento na horizontal para a direita, o atrito atuaria exatamente na horizontal para a esquerda. Se essa força F superar o atrito estático, o bloco de fato anda. Se não superar, o bloco não anda. Vou ter que calcular, então, quanto que vale a força de atrito estático. Força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Espera aí, Vitor. Coeficiente de atrito estático, o enunciado sempre me dá? Sim. Brother, como depende da rugosidade da superfície, se eu mudo de tênis, eu mudo a rugosidade da superfície do meu tênis. Então, assim, são grandezas muito variáveis. O enunciado precisa te oferecer isso, você não tem que saber de cor, beleza? Então, ele me deu 0,2. E quanto que vale a normal? Nesse caso, como o bloco se encontra em equilíbrio na vertical, ou seja, ele nem sobe, nem desce, a força-peso tem intensidade exatamente igual à força normal. Você entende isso? Então, se peso é massa vezes gravidade, quanto que vai valer o peso? 100 newtons. A normal, então, também vale 100 newtons. A força de atrito estático vale 20 newtons. Opa! Chegamos em uma conclusão. Que conclusão, Vitor? De fato, a força F não é maior do que a força de atrito estático. A força F ela é menor do que a força de atrito estático. Então, o bloco permanece em repouso. Beleza até aqui? Tudo bem? A pergunta que não quer calar, que inclusive é a pergunta da maioria dos vestibulares, é: qual é o valor da força de atrito que atua sobre esse bloco? Aí eu preciso que você compreenda o seguinte: aqui você tem que ser malandrão, hein? Malandrão. Como assim? Se eu puxo para lá com 150 newtons, por quanto eu tenho que ser puxado para cá para que fique em repouso? Uai, brother, 150 newtons era suficiente, sim ou não? Eu só preciso manter o bloco em repouso. Eu sei que o atrito máximo que eu consigo dar é de 20, mas para manter o bloco em repouso, eu preciso aplicar os 20? Não. Eu preciso aplicar somente quanto? 18 newtons. Beleza? Tudo bem? Que aí eu manteria o bloco equilibrado. Fez sentido para todo mundo? De boa? Ótimo. Agora, presta atenção. Eu preciso que você compreenda o seguinte. Se por um acaso
a força F não fosse uma força de 18 newtons, fosse uma força de 20 newtons, aí o bloco andaria? Não, ainda permaneceria em repouso. Só que ali, agora, ele estaria a um ponto de se movimentar. O enunciado dos vestibulares falaria que ele estaria na iminência de se movimentar. Beleza? Tudo bem? Então, se por um acaso a força vale 20 newtons, a mesma coisa da força de atrito máxima, eu entenderia que ele estaria na iminência de movimento. Se ela aumentasse mais um newtinho, 21 newtons, aí o bloco se movimentaria. Não permaneceria mais em movimento, não permaneceria mais em repouso. Quando ele se movimentou, o atrito mudou. Seria um atrito cinético. Belezinha? Tudo bem? Aí eu vou ter que calcular de novo para saber qual seria o valor do atrito cinético. Peraí, Vitor, deixa eu ver se eu entendi então. Pelo que eu compreendi, a força de atrito depende da força que eu estou aplicando sobre o bloco. Isso. Se a força que você está aplicando sobre o bloco ela é menor do que o atrito máximo, o que de atrito eu estou dando é só o que vale para equilibrar. Beleza? Então, por exemplo, dei uma força de 0. Então, o atrito vale 0. Ó, é uma relação entre a força que eu estou aplicando sobre o bloco, F, e a força de atrito que vai atuar sobre o bloco, mantendo na condição de repouso ou tirando-o do repouso. Belezinha? Tudo bem? Eu entendo o seguinte. Na hora que eu aplicasse uma força F de 5 newtons, a força de atrito, no mesmo exemplo, seria de quanto? 5 newtons, porque ela só serviria para equilibrar. Ó, no outro exemplo, eu calculei que o atrito máximo vale quanto? 20 newtons. Está aqui, ó, atrito máximo. É o máximo que ele suporta em repouso. Beleza? Tudo bem? Então, se eu aplicasse só 5 newtons, aqui o atrito seria só de 5 newtons. Ah, Vitor, se eu aplicasse, então, 10 newtons, eu entenderia que aqui eu também teria 10 newtons. Belezinha? Tudo bem? Ah, Vitor, então se eu aplicasse aqui, ó, 15 newtons, eu ainda teria aqui 15 newtons. Beleza? Tudo bem? Ah, Vitor, se eu aplicasse aqui, ó, eu acho que eu estou entendendo, hein, Vitor? Se eu aplicasse aqui, ó, 20 newtons, aqui eu estou na iminência do movimento, que eu cheguei no máximo de atrito, sim ou não? Beleza? Se eu aplicasse aqui, ó, 22 newtons, aí, brother, eu já não teria mais um atrito estático. Então, foi atrito estático exatamente até aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Ah, Vitor, peraí. Pelo que você falou, aqui o atrito é estático. O corpo ainda está em repouso. Passou da força de 20 newtons, passou para 22, por exemplo, o bloco sai da condição de repouso e entra em movimento. Aí existe uma queda brusca no valor do atrito. Aqui seria um atrito conhecido como atrito cinético. Beleza? Tudo bem? A partir de agora, esse atrito não muda mais. Ele fica sempre com o mesmo valor de atrito cinético. Beleza? Tudo bem? Maneiro? Fez sentido? Ótimo. Essa explicação é fundamental para o seu entendimento a respeito de tipos de freio que podem ser usados em veículos no nosso cotidiano. Eu tenho hoje veículos que são de freio normal e outros veículos que são de freio ABS. O que acontece com um veículo de freio normal? Ele tem uma força aplicada que gerará um atrito, beleza? Tudo bem? Só que quando eu chego no valor máximo e aumento ainda a força aplicada, esse atrito diminui para um cinético e aí eu tenho um valor de atrito cinético que é um valor menor, fazendo com que o corpo deslize cada vez mais. O que difere do atrito de ABS? É porque o atrito de ABS ele é um atrito estático. Como assim, Vitor? Ó, eu cheguei no máximo, percebeu? Exatamente igual ao outro. Quando ele chega exatamente aqui nesse máximo de atrito,
máximo. Quando ele chega exatamente aqui nesse máximo de atrito, ao invés de travar as rodas e deslizar, como acontece no freio normal, ele percebe que vai travar, aciona uma liberação das rodas, fazendo com que elas continuem girando. Então é como se eu estivesse aliviando a força e aí depois ele aumenta a força de novo. O que acontece aqui então? Ele faz assim, ó. O que está acontecendo, Vitor? Esse atrito, ele sempre está sendo maior do que o cinético, tá percebendo? Beleza? Por quê? Porque ele afrouxa para poder aumentar de novo. 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 Aqui eu tenho uma parada numa distância muito menor, porque os valores, olha para cá, os valores de atrito que estão sendo aplicados aqui, ó, os valores de atrito que estão sendo aplicados aqui, ó, são maiores do que os valores de atrito que estão sendo aplicados aqui. Você entendeu? Beleza? Por isso que com o freio ABS, como eu tenho valores de atrito maiores, eu tenho um deslocamento de frenagem menor. Essa questão está o tempo todo no nosso vestibular. O tempo todo no nosso vestibular. Mas é o que, Vitor? É só para você marcar múltipla escolha, meu filho. Só isso. Qual é o gráfico que melhor representa o tipo de atrito que atua no freio ABS? Marcou a múltipla escolha. É essa aqui, ó. Beleza? Tudo bem? Fez sentido? Outro ponto que cai no nosso vestibular a respeito da força de atrito. Passei de página. Olha para mim. A força de atrito é uma força contra a tendência de trajetória. Então, por exemplo, olha para cá. Escuta. Eu tenho esse primeiro bloco que está sendo empurrado por uma força F e, obviamente, a tendência de trajetória desse bloco é uma tendência nesse sentido. Da esquerda para a direita. Tudo bem até aqui? Nesse caso, naturalmente, você entende que a força de atrito que vai atuar é uma força de atrito contra a tendência de trajetória, ou seja, da direita para a esquerda. Mas quando eu olho para uma pessoa andando, caminhando, essa pessoa está caminhando para frente, então, consequentemente, eu compreendo que a tendência de movimento dessa pessoa é a tendência de movimento de ir da direita para a esquerda. Tudo bem até aqui? Mas enquanto essa pessoa anda para frente, os seus pés tendem a empurrar o chão para trás. Então, o movimento do pé é ir para trás. Você concorda comigo, sim ou não? Beleza? Contra a tendência de movimento desse pé, existe quem? Uma força que você conhece como força de atrito. Uma força que você conhece como força de atrito. Beleza? Ó, olha para mim. Nesse caso que eu acabei de apresentar para vocês, o movimento e a força de atrito estão para o mesmo sentido. Como assim, Vitor? É porque o atrito tem tendência contra o movimento do corpo em que ele está atuando. Quando eu olho para essa pessoa, esse atrito está atuando sobre a cabeça da pessoa ou sobre os pés da pessoa? E o movimento dos pés é um movimento para onde? Para trás. Por isso que eu entendo que o atrito vai estar atuando para frente. Ó, no primeiro caso, o atrito é um atrito resistente. No segundo caso, o atrito é um atrito motor, porque é em função desse atrito dos pés do rapaz com o solo que esse rapaz começa a se movimentar. Por exemplo, nós temos no nosso cotidiano dois tipos de veículo com tração. Um veículo com tração 2x4, que é um carro de passeio comum, e um veículo de tração 4x4, que é um carro off-road, um Jeep, por exemplo. Beleza? Tudo bem? O que eu consigo compreender de diferença de movimento entre esses carros? Obviamente, um carro 2x4 é aquele que apresenta como característica tração em duas das suas rodas. Beleza? Então, das 4 rodas que ele só tem tração em 2. Beleza? Enquanto o carro com tração nas 4x4, tem tração nas 4 rodas, movimentando o carro por 4 rodas diferentes. Como assim, Vitor? Ei, você já percebeu que um carro
de passeio normal, em vários momentos fica atolado em um local de lama, tudo bem? Beleza? Por quê? Porque a sua tração está na roda dianteira. Então, quando a roda dianteira perde contato, rugosidade e atrito com o solo, o carro não consegue mais se movimentar, mesmo que a roda traseira esteja numa condição favorável ao movimento. Por quê? Porque a tração, quem implica no movimento é a roda dianteira. Agora, no carro 4x4, ele sai de qualquer situação, basta que uma das rodas esteja numa superfície com atrito. Ele consegue gerar movimento sobre esse móvel. Beleza? Tudo bem? O que eu quero que você entenda? Existem nos carros rodas tracionadas e rodas não tracionadas. Eu vou chamá-las assim, ó. Tracionadas, não tracionadas. Tracionadas, tracionadas. Bom, suponha que o movimento desse veículo seja um movimento dos dois veículos, tá? Seja um movimento com essa característica aqui, ó. Na horizontal para a direita, beleza? Então, ó, o movimento desse está na horizontal para a direita. O movimento desse está na horizontal para a direita, beleza? Onde ou como atuam as forças de atrito em cada uma dessas rodas? Em toda roda tracionada, o atrito atua a favor do movimento. Porque o movimento natural da roda é igual ao movimento do pé. Ela tende a vir para trás. O atrito que não deixa ela vir para trás, empurrando ela para frente. Beleza? Tudo bem? Fez sentido? Agora, a roda não tracionada, ela não gera movimento, então ela só é arrastada. E como ela é arrastada, o atrito atua nela contra a tendência de movimento. Então, toda roda tracionada terá a força de atrito a favor do movimento. Toda roda não tracionada terá a força de atrito contra o movimento. Beleza? Tudo bem? Aqui a gente encerra o ciclo de força de atrito e entramos exatamente na sexta e última força que nós vamos estudar. Que força é essa? Força de resistência do ar. Vitor, pouquíssimos vestibulares tratam dessa força, sim, mas quando a gente olha para um vestibular nacional, Enem, ele trata dessa força muitas vezes. Por exemplo, se eu admito um corpo caindo sem estar no vácuo, eu estou considerando resistência do ar. E a força de resistência do ar, não sei se você repara, ela se relaciona de fato com quem? Com a velocidade. Essa aqui é uma constante de proporcionalidade, que vai indicar, por exemplo, quantidade de impureza, quantidade de vento, entre outros elementos. Beleza? Tudo bem? Quanto maior a velocidade, pelo que você pode visualizar, maior a força de resistência do ar. Mas isso é sentido no nosso dia a dia. Como assim, Vitor? Por exemplo, seu carro está parado, repouso, velocidade zero. Você coloca a mão para fora. Você sente, por um acaso, a sua mão sendo jogada para trás? Como se fosse a resistência do ar jogando para trás? Não. Mas aí você pega uma rodovia, o carro começou a aumentar a velocidade, coloca a mão para trás, para fora. Você percebe que a sua mão é lançada para trás. Por quê? Porque existe uma força de resistência do ar que aumentou gradativamente e consideravelmente em função do aumento da velocidade. Você me compreendeu? Beleza? A relação entre a força de resistência do ar e a velocidade é uma relação quadrática. Então, conforme eu vou aumentando essa velocidade, a força resultante vai aumentando quadraticamente. Tem aplicação disso, Vitor? Não. O objetivo não é aplicação. O objetivo aqui é interpretação. E aí, nessa interpretação, nós entendemos que a gente precisa entrar nas leis de Newton, que são as condições que regem a dinâmica. Todas aquelas forças obedecem às aplicações e funcionalidades das leis de Newton. A primeira delas, conhecida como lei de inércia, a lei da inércia fala sobre uma condição de equilíbrio, ou seja, a condição em que um corpo se encontra com uma força resultante exatamente igual a zero. Quando que ele vai estar com uma força resultante igual a zero? Quando ele está numa condição de equilíbrio. Quando que ele está numa condição de equilíbrio? Quando ele está numa condição de repouso ou movimento retilíneo uniforme. A lei da inércia tem um texto maravilhoso, mas muito pouco compreendido. Ela fala assim, ó, nenhum corpo por si só é capaz de alterar o seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme sem que sobre ele seja aplicado uma força externa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer com esse movimento.
Eu só consigo mudar o repouso, eu só consigo tirar esse corpo do movimento se eu vier com um agente externo e aplicar uma força tirando-o da condição de inércia, ou tirando-o da condição de equilíbrio. Belezinha? Tudo bem? Agora, o que nega a lei da inércia? Princípio fundamental da dinâmica. Por quê? Porque o princípio fundamental da dinâmica afirma que agora o corpo tem uma força resultante que gerará sobre a sua massa uma determinada aceleração. A força resultante no princípio fundamental da dinâmica não é mais uma força resultante igual a zero, é uma força resultante diferente de zero. Belezinha? Tudo bem? E por ser diferente de zero, ela implicará para um corpo de massa uma determinada aceleração. Essa fórmula é muito mais do que uma simples aplicação matemática. Ela tem uma interpretação física muito grande. Que aplicação é essa? Cara, a força resultante é uma grandeza vetorial porque ela é o produto de uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial. Massa é escalar, a aceleração é vetorial. A força resultante só é um vetor porque a aceleração é um vetor. E aí eu posso afirmar o seguinte: força resultante e aceleração determinam, na verdade, dois vetores de mesma direção e mesmo sentido. O que você quer dizer sobre isso, Vitor? O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, ó. Se um corpo tem uma aceleração horizontal para a direita, eu entendo que ele está sofrendo uma força resultante horizontal para a direita. Se um corpo tem uma aceleração vertical para cima, ele está sofrendo uma força resultante vertical para cima. A direção e o sentido da força resultante acompanha a direção e o sentido da aceleração. Beleza? Tudo bem? Entramos exatamente na última lei de Newton, conhecida como ação e reação. E aí é uma definição apenas, onde eu preciso que você entenda quando que será constituído um par de ação e reação, quando não será constituído um par de ação e reação. Por exemplo, para ser um par de ação e reação, esse par de forças tem que ter mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido. Eu não posso parar aqui, porque se eu parasse aqui, normal e peso, nesse meu exemplo aqui, ó, primeiro exemplo que eu coloquei, normal e peso, aqui, nesse meu exemplo, constituiriam um par de ação e reação. Belezinha? Tudo bem? E não são um par de ação e reação, porque o par de ação e reação, na verdade, ainda obedecem o seguinte sentido: para que seja par de ação e reação, elas precisam ser aplicadas a corpos distintos, dependentes entre si e devem ter mesma natureza. Como assim aplicados a corpos distintos? Por exemplo, eu me apoiei na parede. A minha força de ação está sobre a parede e a reação da parede está sobre o meu corpo. Por isso que eu falo que ação e reação devem ser aplicados a corpos distintos, dependentes entre si, porque se eu tirar a minha força sobre a parede, não existe mais força da parede sobre o Vitor. Entende isso? E devem ser de mesma natureza, por quê? Porque eu entendo que eu preciso que as duas sejam de contato ou que as duas sejam de campo. Beleza? Tudo bem até aqui? Galera, olha, aqui nós falamos sobre exatamente leis de Newton e as 6 principais forças da dinâmica, conceitos que são muito cobrados no seu vestibular. Espero que com essa aula de hoje você tenha conseguido absorver bem o conteúdo, matar dúvidas que talvez você havia trazido no seu processo de estudo e tenha conseguido mais maturidade para a resolução das questões do seu vestibular. Estamos juntos, até o nosso próximo encontro, fique com Deus, valeu, grande abraço.